nós estamos em busca de um sentido, um significado para as nossas vidas. Algo que nos confira um propósito. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã falando para a juventude. Vocês estão na fase da vida de vocês que as decisões mais importantes que vocês vão tomar estão acontecendo agora. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito? Ou que marca que você vai deixar? Ou que legado que você vai deixar? Lembrando que nós cristãos não acreditamos em reencarnação. Nós só temos hoje, nós só temos essa oportunidade. A vida é muito curta para a gente não gastar para Deus e para amar as pessoas. Qual a sua vocação? Qual o seu chamado? Qual vai ser a sua marca? Quando você disser, eu estive aqui, I was here, eu estive aqui, o que vai ficar? Eu sou Maurício Cunha, o Tiago apresentou já, eu sou missionário, gosto de ser reconhecido e apresentado como missionário. Eu me converti na juventude, estava me formando em administração de empresas e em engenharia agronômica, sou engenheiro agrônomo, e comecei a sentir, naquela época recém-convertido, um chamado muito grande para servir a Deus. E eu lembro conversando com o meu pastor, que até hoje é o pastor da nossa família, 20 e poucos anos que nos acompanha, e dizendo que eu queria largar tudo para servir a Deus, né? E ir nos lugares mais negligenciados da palavra, de obra, ir aonde ninguém mais quer ir. E graças a Deus ele foi muito sábio e me orientou. Eu concluí os estudos, eu estudei, me preparei o máximo que eu pude. E essa é uma primeira palavra que eu queria deixar para vocês de encorajamento, que vocês se preparem, que vocês estudem, que vocês conheçam a palavra de Deus, mas que vocês também adquiram habilidades, conhecimentos, competências que poderão ser usadas no reino de Deus para você servir a Deus com mais excelência. Isso foi muito bom para mim. E quando eu terminei a faculdade, eu disse, bom, agora eu vou servir em missões. E aí eu fui, morei fora do Brasil um tempo, me preparei, estudei. O prático do meu curso, da minha escola missionária, como muitos de vocês aqui que vieram à frente, que estão se preparando, que estudaram, que estão buscando se qualificar no reino de Deus, eu fiz isso também. E o nosso prático foi na Romênia. E eu tive minha primeira experiência missionária num país do leste europeu, depois de 70 anos de comunismo, que estava vivendo, tinha acabado de sair de uma guerra civil. Quando eu terminei meu tempo na Romênia, eu tinha uma inquietação muito grande, que talvez seja a inquietação de alguns de vocês, porque eu preguei o evangelho. Eu me lembro subindo numa praça de Bucareste, uma outra cidade em Brașov, no interior da Romênia, anunciando o evangelho, pregando, gritando no meio da praça, o povo parando, né, para ouvir, a gente fazendo apelo ali mesmo. Eu falava em inglês, do povo mesmo saía um tradutor para o romeno, e eu me alegrava nisso tudo, mas ainda ficava aquela inquietação, né? Eu creio que o reino de Deus é mais que isso. O evangelho tem que ser mais do que alguém levantar uma mão para o céu e ter a sua alma salva, né? O que eles vão comer amanhã? Não tinha comida para comprar no país quando eu estive lá. O país tinha acabado de sair de uma guerra civil, como eu falei. Eu passei pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. E eu pensava, o reino de Deus é mais que isso. Deus não está olhando só para as nossas almas. Ele está olhando para a gente. Deus fala com gente, Deus não fala com alma, Deus fala com pessoas. Nos seus contextos, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus dilemas, nas suas necessidades. E aí ainda estava se formando, se delineando em mim um projeto ministerial. Tá, eu vou fazer, eu quero servir a Deus. Talvez seja o caso de alguns de vocês, eu quero servir a Deus, mas o que é para eu fazer? De fato, né?
Aonde que eu me encaixo no reino de Deus? Qual a minha vocação? Onde que eu vou encontrar o meu propósito? A minha plena realização, a minha plenitude de vida, né? E aí eu fiz uma segunda escola no Mercy Ships, que eram os navios de misericórdia, que eram, na época, eram ligados a Jocum, e navios que vão pelas nações e fazendo o bem, né? E atendendo as comunidades. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Eu me lembro de alguns professores que me influenciaram muito, né? O Daryl Miller é um deles, que ele fala que o cristianismo é um sistema total de vida e pensamento. Ou seja, a fé cristã diz respeito a todas as dimensões da vida. A fé cristã é mais do que uma experiência subjetiva, religiosa, mística, que alguém possa ter com Deus. Ela inclui isso. Mas a fé cristã é muito mais que isso. A fé cristã é a resposta de Deus para o discipulado das nações. Ela estabelece os elementos centrais, fundamentais, fundantes para a transformação de comunidades e de nações inteiras. E eu já tinha essa coisa na minha cabeça, por que o Brasil, tendo tantas igrejas, e tendo a terceira maior comunidade evangélica do mundo, continua sendo corrupto, desigual e violento? Você já parou para pensar nisso? E por que algumas comunidades, que são as que mais têm igrejas, são justamente as mais pobres e violentas? Isso é fato. Como que eu posso ter tanto sal e tanta luz junto, e esse sal e essa luz não está transformando, não está iluminando? Tem alguma coisa errada com o nosso modelo de espiritualidade. E com o nosso modelo de missão. Será que eu chegar numa favela, desculpa usar esse termo, né? Eu chegar numa favela e dizer, Deus te ama, aceita Jesus e você vai para o céu, é suficiente como proposta missiológica? Eu cumpri a minha missão? O que é então missão? Tudo isso eu me perguntava, né? E aí alguns professores começaram a influenciar bastante a minha vida. Fui entender fé cristã nessa perspectiva da integralidade, a integralidade do reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus como o governo total de Deus, como a plena manifestação do desígnio de Deus para todas as dimensões da vida criada. Foi entender redenção no paradigma de Colossenses 1:20, a redenção de todas as coisas, a reconciliação de todas as coisas. O Tiago já citou até esse texto hoje aqui. O que Deus está fazendo? Ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo aquilo que foi tocado pelo pecado, ou que é menos do que deveria ser por causa do pecado, é reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus derramado. Não apenas almas humanas para povoar um céu que demora para chegar. Entre a justificação, entre a salvação e o céu, costuma passar alguns anos na vida da maioria das pessoas. E será que nesses anos todos é para a gente aguardar o céu, ou pregar para que essas pessoas continuem aguardando esse céu chegar? Será que a proposta missiológica da igreja é povoar o céu ou discipular as nações da terra? O que é o reino de Deus de fato? E aí foi entendendo, né, uma proposta, um paradigma missiológico diferente, tendo o reino de Deus como centro, tendo a integralidade da vida humana e da criação como base, e um Deus que reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Aí eu disse, é isso que eu quero fazer no Brasil. Eu estava morando fora do Brasil nessa época. Depois eu fiz um estágio. Eu pedi para fazer um estágio, para tentar aprender um pouquinho isso e vivenciar isso. Eu fiquei quase 3 meses, foi um tempo de curto prazo, servindo populações ribeirinhas na região amazônica. E foi muito legal isso na minha vida. A gente trabalhava ali no Alto Rio Purus e pregávamos o evangelho, mas também fazíamos trabalho na área de saúde, na área de educação. E foi muito legal, isso foi em 1993, 1994. E a moeda do Brasil estava mudando, estava entrando o real.
E antes de entrar o real, tinha o URV. Vocês lembram da URV? Né? Que era a inflação no Brasil, chegou a 70% ao mês, naquela época. E aí o governo criou essa coisa da URV, que era a indexação dos preços, né? E os ribeirinhos vendiam o peixe, a farinha de mandioca, os produtos do extrativismo, na moeda antiga, que eu nem me lembro o nome, qual era a moeda do Brasil antes do real. Cruzado, cruzeiro, era uma dessas aí. Aí eles vendiam e só recebiam 6 meses depois. Então, na verdade, eles eram explorados, né? Uma inflação de 70% ao mês. E aí o meu trabalho, basicamente, eu só sabia pregar, evangelizar, tinha um enfermeiro comigo, eu não sou profissional de saúde, nada, então era dar noções de economia. Aí eu ia lá, explicava que eles tinham que converter o preço em URV, porque a URV era reajustada diariamente. E eu entendi o seguinte: o que eu estou fazendo é o evangelho chegando. É a justiça do reino de Deus chegando. Um laço de opressão está sendo rompido, de exploração, de injustiça. Eu fui entender que o evangelho é mais do que apenas a proclamação de uma mensagem espiritual, entre aspas. Quando ele vem, quando o reino de Deus chega, a transformação integral. Todas as áreas da vida de uma pessoa, assim como todas as áreas da vida de uma comunidade, são tocadas. Vocês creem nisso? Amém? E aí eu falei, bom, agora então vou voltar para minha cidade. Eu sou lá de Curitiba e eu vou querer ir para uma comunidade de periferia, uma comunidade pobre. Eu quero ir onde ninguém quer ir e lá eu vou começar um trabalho. E eu quero ver o reino de Deus chegar nessa comunidade. Eu quero ver almas salvas, mas eu quero ver o nível de renda aumentar, a violência diminuir, famílias serem restauradas, o analfabetismo ser erradicado. Eu vou trabalhar para isso. E aí eu escrevi um projeto chamado CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, e de uma forma miraculosa, eu não vou contar detalhes aqui, né? Deus nos deu, não tinha nada, não tinha nenhum real, não tinha gente comigo, nada. Deus deu as condições para a gente começar um trabalho na comunidade na época mais violenta e com alguns dos piores indicadores sociais da região metropolitana, né? De 36 municípios da região metropolitana. E eu fiquei 14 anos servindo essa comunidade. Nós começamos com um pequeno trabalho de recreação orientada para 20 crianças. Por isso, nunca despreze o dia dos pequenos começos, diz a palavra de Deus, amém? No ano passado nós alcançamos, eu tenho aqui o relatório anual de 2014, 17 mil pessoas nos nossos programas sociais, em 7 estados do Brasil. Então, quando a gente canta, eu estive aqui, e o que foi feito foi muito mais do que eu pensei que um dia pudesse ser. Eu estou falando alguma coisa que eu tenho vivido. E eu disse para Deus, naquela época, em 1994, Deus, eu estou aqui, eu vim. Eu vou ficar nessa comunidade aqui. Eu vou servir nesse lugar de vulnerabilidade, de pobreza, de exclusão. Mas Deus, vai valer a pena. É para valer a pena. Tem que valer a pena. Eu vou dar o meu melhor aqui. Tudo que eu puder fazer por esse povo, eu vou fazer. A minha parte eu vou fazer, o Senhor vai fazer a sua parte. E eu pude honrar esse povo. Eu não vou passar aqui, a gente não tem tempo, eu poderia falar muito mais. Mas eu falo isso para a glória de Deus e para a inspiração dos meus queridos irmãos e irmãs jovens que estão aqui. Aquelas 20 crianças, eu falei, um dia eu vou honrar vocês, nós começamos com vocês. E eu mencionei essas crianças, eu falei, foi nelas que eu pensei. Quando, há 3 anos atrás, eu pude defender o direito dos pobres. Isso está no YouTube, quem quiser ver, na reunião do G20, né? Diante dos 20 chefes de Estado dos 20 países mais ricos do mundo. Inclusive a Dilma Rousseff, o Barack Obama e outros.
Foi neles que eu pensei. Com isso eu quero encorajar vocês, cada um de vocês, meus irmãos, a buscar em Deus. Qual o meu propósito? Qual o significado da minha vida? Qual a minha vocação? Qual o meu chamado? Eu nasci para quê? E que você busque, que você persiga isso. Não vai ser uma tarefa fácil. Talvez eu esteja falando com alguns de vocês aqui que nem sabem. Se perguntar para você, qual a sua missão na vida? Qual é o seu propósito? Qual a sua declaração de visão da sua vida? A gente sabe às vezes da nossa empresa de cor. Visão, missão, valores, né? Mas a gente não sabe o da gente. E quando a gente não sabe aonde quer chegar, já disse Sêneca, né? Todos os ventos nos são contrários. Aonde você quer chegar? Mas antes da gente pensar, da gente refletir, ou de você refletir mais especificamente sobre o seu chamado, a sua vocação, queria refletir com vocês sobre uma proposta de espiritualidade integral, não fragmentada. É com tristeza que a gente percebe que muitos cristãos, jovens inclusive, cristãos brasileiros, eles vivem em dois mundos, eu diria. O mundo religioso e um mundo, ou espiritual, se você quiser chamar assim, que não é a melhor palavra, e o mundo secular. E não conseguem fazer uma ligação entre aquilo que eles fazem segunda-feira, 8 horas da manhã, com aquilo que eles ouviram no domingo à noite. A não ser nas questões de conduta moral, né? O cara vai para o trabalho, ele sabe que ele não pode roubar, que ele não pode mentir, que ele tem que evangelizar o colega de trabalho, mas ele não consegue linkar a atividade dele em si com o reino de Deus. Então ele vive em dois mundos. Agora eu estou nas atividades religiosas ou espirituais, e depois a maior parte da semana dele, ele passa nas atividades seculares. Você vai aprender aqui comigo hoje de manhã, se você ainda não sabe, que essa palavrinha secular é uma palavrinha muito, muito infeliz. Que não existe vida secular para o cristão. Que o cristão não pode viver uma vida fragmentada. E aí os nossos jovens, aqui falando para a juventude, grande maioria, vão aprendendo esse modelo fragmentado de espiritualidade. E eles vão, muitos crescendo até na igreja. Aí quando chega na universidade, por exemplo, o que acontece com esse jovem? Como ninguém é chamado a viver uma vida fragmentada, esquizofrênica, né? De dois mundos que um não conversam com o outro, geralmente quando ele chega na faculdade, o que acontece com ele? Ele entra em crise. Ele pira, porque ele não consegue integrar esses mundos. O mundo da igreja, o mundo religioso, o mundo espiritual, com o mundo secular, o mundo das ideias, a cultura. Então, queria pensar com vocês modelo de espiritualidade, um modelo de espiritualidade não fragmentado. Isso aqui não está funcionando. Então, eu vou precisar de ajuda aí. Vamos lá. Alice dos Países das Maravilhas, né? Pode dizer que caminho devo tomar? Isso depende do lugar para onde você quer ir. Respondeu com muito propósito o gato. Não tem um destino certo. Então, neste caso, qualquer caminho serve. Ou nenhum caminho serve, né? Aquilo que a gente falou. Para onde eu vou, quem eu sou? Qual a minha identidade? Qual que é a minha vocação? Tá? Passa lá o próximo, por favor. Dá uma flechinha aí. Quem eu sou, qual é a minha identidade? Vai passando, por favor. Aí existe aquela canção, né, sobe uma anterior, do crente domingueiro,
que é aquele que não justamente tem uma vida fragmentada, não integra aquilo que ele ouve no domingo ou outro dia da semana, né? Volta lá, por favor. Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ele não é santo, não. Quer dizer, uma santidade, né, que só se aplica, uma pseudo-santidade, uma pseudo-consagração que só se aplica às atividades, né, espirituais ou religiosas. Tá valendo? Tá, valeu. Então, vamos lá, gente. A visão de mundo grega, a maneira grega de se pensar, de se conceber o mundo, ela é dual, ela é dualista, ela é dicotômica. Quando o Evangelho, quando Jesus Cristo veio e o Evangelho começou a ser pregado, a cultura dominante na época era a cultura grega. Havia uma dominação romana, militar romana, mas o modo de pensar era grego. Hoje, por exemplo, se a gente for pensar, existe uma cultura dominante hoje, uma maneira de se pensar que influencia a maior parte das culturas? Com certeza. A cultura norte-americana, a cultura do capitalismo, né? Isso se manifesta de muitas maneiras na nossa cultura. É a calça jeans, é o McDonald's, é o iPhone, é não sei o quê. É as coisas que vêm da América do Norte. Inclusive o estilo de vida, a maneira de se encarar a vida, de se ver o mundo. Nós chamamos isso de cosmovisão. Na época do Novo Testamento, a cultura dominante era a cultura grega. Qual que é a língua original do Novo Testamento? O grego. Se o Novo Testamento fosse ser escrito hoje, provavelmente ele seria em qual língua? No inglês. Para ter, é a língua dominante. Naquela época era o grego. Muito bem. Qual é o fundamento da visão de mundo grega? Como que os gregos concebiam a vida? Como que eles concebiam o universo? Eles concebiam o universo de uma forma dual ou dicotômica. O que é isso? Para o grego, tudo que era espiritual, entre aspas, ou tudo que era etéreo, era santo, era sagrado. E tudo que era material é profano, ou é inferior, tá? Isso é bíblico? O espiritual é a esfera do sagrado, e o material é a esfera do profano. O grego pensava assim. Isso é bíblico? Há um certo, né? Há uma certa hesitação aqui no nosso meio. O que a Bíblia fala sobre o nosso corpo, por exemplo? Templo do Espírito Santo. O hebreu, enquanto o grego, ele abstraía, e quando ele colocava, é como todos nós usamos óculos na mente e no coração, para dar sentido ao mundo, para dar sentido à vida. Os óculos gregos são óculos dicotômicos, vou dizer assim, tá? Eles concebem a realidade em termos de dualidade. O hebreu, os óculos do hebreu já são mais holísticos, ou integrais, ou integrados. Então o hebreu, quando ele vai, por exemplo, dar atributos para Deus, ele vai pegar inclusive atributos do mundo material. Ele vai dizer: Deus é o meu castelo forte, Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza. O grego já vai tender a abstrair. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Vocês estão entendendo? Então o hebreu, ele é mais holístico, porque vinha de uma concepção de mundo diferente, né? Que tinha a ver com Deus, criador de todas as coisas, e que toda a criação, na verdade, era boa. Nós temos que lembrar que Deus é o autor da criação, Ele ama a criação, mas a criação se corrompeu por causa do pecado.
Mas toda a criação é para a glória de Deus. Antes dele ser o Deus Salvador, ele é o Deus Criador. Quando chega o Evangelho, o que acontece? Ao invés de, muitas vezes, vir toda uma concepção de mundo nova, há aquele que a gente chama de teísmo de síntese, onde junta o Evangelho com a velha visão de mundo grega. Ou seja, não é efetivamente uma redenção cultural da maneira de se pensar. Há uma adaptação de dois sistemas de crença. E aí nasce a chamada dicotomia grega. A dicotomia grega vai dizer, falha minha aqui. A dicotomia grega vai mostrar isso aqui, que há um plano mais alto e mais importante, que é o plano da graça, é o do domingo, né? Onde está o espiritual e o sagrado. E nesse plano estão algumas áreas da vida que nós consideramos como de Deus. É a fé, a teologia, a ética, missões, a vida devocional e o evangelho. Alguém vai negar que essas coisas aqui são coisas de Deus? Não, né? Mas na visão grega tem um plano inferior, que aqui está a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, que é o plano físico, ou veio a palavrinha, secular. A minha vida secular não é tão de Deus assim, é mais ou menos, né? Tem mais ou menos a ver com Deus. E aí vai estar a razão, a ciência, os negócios, a economia, a política, a arte, a música, o ministério físico, a satisfação das necessidades físicas. Ou seja, tem um plano superior e um plano inferior. O nome disso é dicotomia grega. É a tendência que a igreja tem, histórica, para uma obsessão super espiritualizante. A gente quer ser mais espiritual que a Bíblia. Mais espiritual que Jesus, entre aspas esse espiritual, né? Que alimentou os famintos, né? Que curou o enfermo. Acho que ele não espiritualizava tanto a mensagem não, como nós gostamos de fazer. E a coisa ficou tão séria, né? Tem um texto lá em João que fala: provai os espíritos, se algum espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. Conhece esse texto? Que texto é esse? Provai os espíritos, se algum espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. O que é isso? Sabe que é roteiro para entrevistar demônio? Entrevista lá, se ele confessar que ele é de Deus. Como é que é isso? Não é, gente. Isso aí é uma advertência contra um falso ensino gnóstico. O ensino gnóstico já estava se dizendo, já no final do primeiro século da era cristã, que se Jesus Cristo é a divindade, ele não poderia ter encarnado. Que não, divindade, Deus não combina com materialização, com a matéria. Então já estava se negando a encarnação de Cristo, que é a questão central da fé. Deus me amou tanto que ele encarnou. Deus se materializou. Nós podíamos tocá-lo, vê-lo, senti-lo, ouvi-lo. Ele se tornou um de nós. E lá em Coríntios, no livro de Coríntios, Paulo fala, faz uma nova advertência aos casais. O povo estava querendo se virar tão crente, né? Que casais casados estavam se abstendo de relações sexuais. Porque era um ato físico, carnal, não espiritual. Paulo teve que mandar o pessoal namorar, gente. De tão crente que o pessoal estava. A essa tendência super espiritualizante que a gente tem e que vai refletir na nossa missiologia. Pregar o evangelho, ir aos gentios, ir para a China, para a Índia, para a Ásia, levar, proclamar,
é uma coisa espiritual, é uma coisa de Deus, precisa de oração, precisa de unção. Dar comida para a viúva pobre? Não. Não precisa de unção, não precisa de graça. É menos. É menos na hierarquia. Não é, a gente até faz, né? Mas assim, não é tão a centralidade da nossa missão. É periférico. Qualquer um pode fazer, não precisa ser tão consagrado. É interessante que em Atos 6, não é assim que a igreja primitiva viu, né? Quando começou a faltar comida para as viúvas pobres, você pode ler isso em Atos 6. Foi instituída a primeira equipe de serviço. Qual era o pré-requisito para dar comida para a viúva pobre? Homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação. Era o mesmo pré-requisito para ir pregar aos gentios. E quem era o líder dessa primeira equipe de serviço? Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. O trabalho dele na igreja, sabe o que era? Dar comida para viúvas pobres. Isso não é menos. Isso é parte daquilo que Deus faz. Portanto, é importante. Da dicotomia grega nasce aonde Deus se relaciona apenas com aquilo que a gente chama de sagrado e tem uma barreira intransponível ou uma barreira hierárquica para o secular, aonde Deus pouco intervém. Nasce o chamado gnosticismo evangélico. No gnosticismo evangélico, que é a herança da maioria de nós, Deus está interessado na moral, na graça, na fé, na ética, em missões, na teologia, no evangelismo, no discipulado, nos devocionais, na guerra espiritual. São coisas bem espirituais, bem de Deus. Agora, aqui desse outro lado está o mundo natural. Depois a gente se pergunta por que a igreja não discipula a nação. Por que a igreja é irrelevante? Ou é menos relevante do que poderia ser? Por que algumas das comunidades mais violentas e pobres são as que mais têm igreja? Porque muitas estão ainda nesse paradigma. Aqui está o trabalho, essa palestra de hoje de manhã é só sobre essa dimensão aqui. Eu poderia dar de todas. A gente pensar trabalho e vocação, tá? Palavra hebraica para trabalho é avad. Diga avad. Palavra hebraica para adoração. Avad. Diga. É a mesma palavra. No fundamento, na visão de mundo cristã, que vem lá do judaísmo, trabalhar é uma forma de adoração. É uma outra concepção. A palavra trabalho da língua portuguesa vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura em Roma. Não tem nada a ver com adoração. Era uma outra concepção que nos influenciou. Trabalho, razão. Razão, então, já ouviram aquela coisa assim? Não pensa muito não, só creia. Já viram? Não pensa muito não, só creia. Que se pensar muito, você já está flertando com o pecado, com a rebeldia. Agora vamos então, eu convido os irmãos para abrirem um parênteses e vamos pensar um pouquinho então. Vamos lá. Alguém aqui quer abraçar uma fé que diz que é para você não pensar, porque se você pensar, você vai ver que ela é uma furada? Quem quer uma fé assim? Não, eu não quero. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que eu devo amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Deus convida o povo lá em Isaías: vinde, arrazoai comigo, pensem aqui comigo, vamos pensar. É um pensamento que está sujeito ao senhorio de Cristo. Mas como que eu posso dizer para o povo que ele não pode pensar?
Que fé é essa? Que Deus é esse? Pequenininho, é um deusinho, que só cabe aqui, ó. Aqui, não serve. Ele não é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre uma parte da vida e uma parte da criação. É um Deus pequenininho. Aqui está a razão, aqui está os negócios. Política, então essa já é do diabo, né? Essa já foi demonizada. Alguns dos melhores e mais influenciadores políticos do mundo eram cristãos. Eu teria uma palestra de 2 horas só sobre isso, a visão cristã da política, né? Como uma das esferas de soberania que precisam ser redimidas como qualquer outra e que cabe a gente influenciar também. Ciência, a maioria de nós ainda pensa assim, não sei se tem algum cientista aqui ou algum pesquisador, alguém que produz conhecimento, mas a maioria de nós ainda pensa a ciência como algo neutro. É como se a ciência estivesse ali só para a gente ir lá descobrir como é que as coisas funcionam. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não existe ciência neutra. Toda ciência, toda produção de conhecimento científico nasce a partir de uma pressuposição, de uma visão de mundo. Portanto, todo fundamento da ciência também é um fundamento, no sentido abrangente, religioso. Ela nasce a partir de uma crença, de uma suposição. O nosso papel seria produzir, o papel da igreja seria produzir ciência, produzir conhecimento a partir de uma visão cristã de mundo. Aliás, algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos. Avivamento não é ficar pulando, nadando no rio de Deus, não. A gente gosta, né, de nadar no rio de Deus, chuar, né? Mas chega uma hora tem que sair dali, né? Então todo avivamento genuíno gerou uma universidade. Espera aí, tá, a gente já conhece a Deus, Deus falou conosco, eu vi Deus face a face, só que é o seguinte, a nação precisa ser discipulada. Precisa de médico, precisa de engenheiro, precisa de político, precisa de artista, músico. Eu preciso de professor que vai trabalhar para o discipulado da nação. Quando eu fui em Harvard, lá em Massachusetts, eu entrei lá, tinha um portal enorme. Entre aqui e adquira a sabedoria. Chique, né? Eles tiraram isso da Bíblia. Era a sabedoria de Deus. Outras universidades que hoje são referência no mundo e que até se secularizaram, perderam sua vocação cristã, mas nasceram a partir de avivamentos, a ciência, o conhecimento. Isso não é menos de Deus. Como pode ser menos de Deus? Eu falo isso porque pode ter gente aqui vocacionada para isso. Pode ter gente aqui vocacionado para ser um político, para ser um empresário, para ser um artista. E se você é artista, você recebeu um dom de Deus, não para fazer arte sacra só. Você precisa produzir a beleza de Deus com a tua arte, com a tua música, com a tua pintura. A visão de que o artista, ou que o músico vocacionado, só pode produzir música de adoração, é grega. Isso é grego. O músico tem que produzir músicas que estejam alicerçadas nos princípios do reino de Deus. Ele tem que produzir música, ele tem que produzir beleza, o político tem que produzir justiça, o cientista tem que produzir conhecimento. E não todo mundo está lá nos seus ambientes de trabalho para evangelizar os colegas. Isso também. Mas o reino de Deus é muito mais que isso. Vocação é muito mais que isso.
Você tem que chegar no teu ponto de entender o que a minha vocação tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus aqui nesse mundo. E aí estão os ministérios físicos, a justiça social. Eu vou falar porque eu trabalho com isso, né? A gente trabalha em contextos de pobreza, de vulnerabilidade. E a gente entende que isso é central à missão da igreja. O serviço social cristão não é gancho para evangelizar, como muitos projetos são. E não é desencargo de consciência, é missão da igreja, ponto. Portanto, eu não tenho opção de não fazer. Se eu vejo uma pessoa morta de sede, eu posso levar água, dizer, toma aqui a água, agora escuta muito bem o que eu tenho para te dizer e prega. Ou eu posso dar a água, beba, porque no reino de Deus, o sedento é saciado. No reino de Deus, há provisão para todos. E o meu agir em si, já manifesta uma realidade do reino de Deus. É diferente, é outro paradigma. Tem muita coisa de ação social que, na minha visão, não é no paradigma bíblico. É gancho para evangelizar só. Não que a gente não deva evangelizar, devemos. Mas nós não fazemos para isso. E o resultado final não é a alma salva apenas, é uma vida saciada. Quando eu entrego a água em nome daquele que, quando reina, há provisão para todos, um pedacinho do céu toca a terra. O reino chega, o reino é sinalizado, o reino é antecipado. E é nesse paradigma que a igreja tem que atuar. Ação social cristã é serviço incondicional à pessoa humana, ponto. Se você não está afim de fazer isso, nem começa. Porque vai cair num monte de manipulação e confusão e abuso, tipo, para ganhar o leite tem que pegar o ticket, mas só pega o ticket quem vem no culto, essas coisas. Que nada mais nada menos que uma forma de manipulação, ou um termo que a gente usa, feio a beça, que é proselitismo religioso. Que é o condicionamento da ajuda à adesão à fé. Ou a manipulação da ajuda para a adesão à fé. E depois novamente perguntamos, por que a igreja não é mais relevante? Por que ela não é transformadora? Por que ela não influencia mais a nação? Porque o nosso fundamento, muitas vezes, é frágil. O dualismo grego é fraco. Se você edificar um ministério em cima dele, uma hora vai ruir. Porque ele não é a verdade. Ele não está fundamentado na verdade. Qual que é o contrário do dualismo grego, do gnosticismo evangélico? A vida coram deu, diga coram deu. Isso é latim. Por que eu estou usando o termo do latim? Porque era uma das bandeiras, em 2017, daqui a 2 anos, vamos fazer 500 anos da Reforma Protestante, né? Uma das bandeiras da igreja reformada, independente do teu segmento que você vem no mundo evangélico, que tem de tudo também hoje, né? Não podemos negar que somos influenciados pela reforma. Aqueles que reformaram a igreja. E aqueles que reformaram a igreja lá no século XVI, disseram, portanto, eu não estou pregando nada novo, é bem velho que eu estou pregando para vocês. Vem do Novo Testamento e vem da reforma. Detesto essa história de modismo na igreja. Porque se tem um povo que gosta de modismo, é crente. Então isso não é modismo, isso é Bíblia, isso é fundamento de visão cristã de mundo. Os reformadores no século XVI disseram que o dualismo grego era uma furada. E que a vida cristã deveria ser vivida coram deo, que significa diante da face
de Deus, ou perante Deus, que o todo da vida deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe esse dualismo, não existe essa fragmentação, isso é coisa da nossa cabeça. Não existe vida secular para o cristão. Não pode. Na minha vida secular. Como assim? Você tem duas vidas? Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa, eu tenho que usar esse exemplo, porque é um exemplo que é socialmente desvalorizado no nosso contexto. Você pode ser um gari para a glória de Deus, e pode ser um pastor que prega para multidões e que desonra a Deus. Deus pode mandar eu limpar esse chão aqui, e eu posso fazer isso de uma maneira consagrada para a glória dele. E eu posso estar ministrando para vocês aqui agora a palavra de uma forma não consagrada. O que existe é o consagrado e o não consagrado. É como você faz aquilo que ele chamou você para fazer. Mas o limpar o chão em si não é menos. Se ele mandou você limpar esse chão, faça para a glória dele, você vai ter 100% do teu galardão. Teve um cara chamado Eusébio. Eusébio foi bispo de Cartago no século IV. A briga entre o gnosticismo evangélico e o corandeu já existe faz tempo. É neotestamentária. No século IV, Eusébio disse o seguinte, que tinha dois tipos de vida. A vida dual. Ele disse, 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. O primeiro é acima da natureza e além da vida humana comum. Plenamente e permanentemente separada da vida comum e costumeira do ser humano, ela se devota somente ao serviço de Deus. Esta é a forma perfeita da vida cristã. Então, para Eusébio, alguns tinham sido chamados a viver uma vida perfeita. Quem eram esses? Os monges, os sacerdotes e os reis, que eram designados por Deus para governar. E tinha também a vida permitida. Ele dizia, o segundo, mais humilde e mais humano, me permite possuir capacidade para a agricultura, para o comércio, para outros interesses mais seculares. Um tipo secundário de graça é atribuído aos tais. Então, a vida perfeita era a vida contemplativa, mais elevada, sagrada, aos superiores espirituais e sociais, padres, sacerdotes, freiras, monges e aristocratas. E a vida permitida era a vida ativa, era a atuação secular inferior, eram os inferiores sociais e espirituais, eram os agricultores, as donas de casa, o pessoal do comércio, os trabalhadores braçais. A dicotomia eusebiana do século IV vem lá da dicotomia grega, que é a dicotomia, na verdade, sagrado e profano, e ela se manifesta de que forma hoje? A dicotomia sagrado e profano se manifesta na dicotomia fé e obras, que nós separamos. Na dicotomia evangelismo e ação social, nós hierarquizamos. E na dicotomia clero e laicato, não existe isso na Bíblia. Todos são sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote. A dicotomia clero e laicato tem a mesma origem na dicotomia sagrado e profano. Contra o ensino de Eusébio, veio o ensino dos reformadores, inclusive Lutero, que disse que o trabalho de monges e sacerdotes, ainda que sagrado e árduo, não difere em nada à vista de Deus do trabalho do operário braçal ou da mulher que cuida das tarefas domésticas. Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. Ou seja, se você faz o que você faz como resultado de um chamado e em consagração. Você pode ser uma dona de casa lavando uma louça,
que está como dona de casa, como resultado de um chamado de Deus para aquele período da sua vida, fazendo uma refeição para sua família ou cuidando do seu filho para a glória dele. Todo chamado é medido por Deus com base em fé. A questão é, qual é o seu chamado? E aí eu vou dizer que chamado não é apenas para pastor, para missionário. Eu falo isso com tranquilidade que sou missionário. Chamado é para pastor, para missionário, chamado é para todo cristão. Todo cristão tem um chamado primário e secundário. Chamado primário, conhecer a Deus, receber a Cristo, adorar a Deus. Mas você também tem um chamado secundário. É como que você vai adorar? Qual o seu lugar na história? Qual a sua contribuição única? No reino, na história. Mas todo cristão é chamado. Thomas Carlyle falou que ninguém tem trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente, como resultado de uma visão de mundo, de um chamado interior. Nem mesmo o mais simples diarista, o tecelão do casaco que você veste, ou a pessoa que costura os sapatos que você calça. Os reformadores foram aprofundando esse conceito, né? Combatendo a visão gnóstica do Evangelho. E Abraham Kuyper, que é um deles, disse: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Vamos repetir juntos essa frase? Vamos lá? Não há Amém. Ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O mesmo Abraham Kuyper, ele disse: onde quer que o homem esteja, o que quer que faça, ao que quer que lance as mãos, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente no mundo das artes e das ciências, no que quer que seja, ele permanecerá sempre diante da face de Deus. Ele está empregado no serviço do seu Deus, ele tem que obedecer ao seu Deus, e acima de tudo, seu objetivo deve ser a glória de Deus. Abraham Kuyper, um pastor, que foi pastorear um grupo de agricultores simples no interior da Holanda, final do século XIX isso. Aprendeu isso com aquele povo simples, que colhia para a glória de Deus, plantava para a glória de Deus. A colheita era um culto de celebração a Deus. Como está faltando isso para a gente? Ele mudou o seu conceito, ele se tornou, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que existe até hoje, um partido político, um jornal, se tornou primeiro-ministro da Holanda. Foi mexer com política. Alguém que entendeu o que é vocação, na perspectiva do reino de Deus. Essa frase dele veio do Stone Lectures, né, que ele deu na Universidade de Princeton. Que famosas palestras, isso foi em 1898, não é nada novo que eu estou trazendo para vocês. Falta para a igreja brasileira, irmãos, uma ética do trabalho, uma visão vocacional. Mas a boa notícia é o seguinte, eu estou falando para a juventude. E uma coisa linda que eu vejo é o seguinte: a juventude cristã brasileira que pensa não vai mais aceitar um modelo de espiritualidade fragmentado. Vocês não querem aquilo mais. Vocês querem sentido para o todo da vida. Vocês querem glorificar a Deus. Passa aquela cadeira de plástico ali para mim, faz favor. Por favor. Vou dar um exemplo para vocês. Obrigado. É que eu não tenho aqui uma cadeira de madeira talhada, né?
Mas faz de conta que essa é uma cadeira de madeira talhada, feita por um carpinteiro. Eu posso, ao olhar a cadeira, saber se quem a fez é um carpinteiro cristão ou não? Só olhando a cadeira, dá para saber se quem fez é cristão ou não? Não? Hoje talvez, o que seria? O pessoal colocaria um peixinho aqui, né? Ou um versículo, Deus é fiel, alguma coisa assim, né? Teve uma época na história da igreja que era possível sim. Na época da reforma, sabe o que o pessoal fazia? Eles olhavam o fundo da cadeira. Se aqui no fundo, onde ninguém vê, fosse feito com a mesma qualidade do que o encosto, onde todo mundo vê, era um carpinteiro cristão, porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Foi nessa perspectiva que nasceu, já ouviu falar no violino Stradivarius? Quem fazia o violino Stradivarius fazia cada violino para a glória do Criador. Agora vamos lá. O que aconteceria no Brasil se a igreja brasileira pensasse assim? O Brasil não vai ser transformado enterrando uma Bíblia na Praça dos Três Poderes, não, gente. Fazendo lá um negócio lá em Brasília. Vem cá, enterra uma Bíblia aqui, na Praça dos Três Poderes. Vou fazer um ato, não sei o quê. Não. Sabe como é que o Brasil é transformado? Quando os cristãos aplicarem a verdade na vida. A transformação vem pela aplicação da verdade na vida cotidiana. Quando eu me converti, para mim, né, crente era um máximo, era um padrão assim, top. O empresário contratava o crente, pô, isso aí era ganho no currículo. Não, esse é honesto, esse é legal. E agora? E o fundo das cadeiras? Uma ética, a vivência de uma ética cristã, mas a gente nem aprende sobre ética cristã de trabalho. A gente está muito ocupado povoando o céu. E a nação não está sendo discipulada. Mas temos boas notícias. Vocês, essa geração, não vai mais aceitar. Olha aí, pastores presentes, viu? Vocês vão ter que dar conta de uma geração de jovens que não vai mais aceitar um modelo de espiritualidade fragmentado. Vão querer viver uma vida em plenitude. Vão querer dar sentido às suas profissões, aos seus chamados. Vão ter que integrar isso ao reino de Deus. Vão ter que entender plenitude, integralidade do reino de Deus. Senão, esse jovem não vai aceitar essa mediocridade. E aí vou caminhando para a conclusão. Cristianismo é um sistema total de vida. Esse é o fundamento da nossa responsabilidade. Por que nós fazemos ação social? Ou por que nós servimos? Ou por que nós vamos para a universidade? Ou por que nós temos que influenciar a arte, a cultura, a política e tal? Porque a fé cristã é um sistema total de vida e de pensamento. Se Deus é o Senhor de toda a criação, não pode ter alguma área da vida criada sobre a qual Ele não deseja governar. Amém? Se Ele é o Senhor de toda a criação, como que pode ter um aspecto da vida sobre o qual Ele não deseja governar? Será que Ele olha só as almas humanas, o plano dito espiritual? Será que isso que é espiritualidade? Tá? Cristianismo é um sistema total de vida e pensamento. Aí eu poderia ficar 2 horas só nesse slide aí, mas é para resumir que existem os diferentes domínios sociais, ou as diferentes esferas de soberania, que Ele criou. A esfera, por exemplo,
esfera ética, a esfera estética, que é a esfera da arte, da beleza, a esfera lógica, que é a esfera do conhecimento, a esfera psicológica, a esfera biológica, a esfera pística, que é a esfera da fé, das igrejas, dos seminários, esfera jurídica, que é a lei da justiça, a esfera do Estado, a esfera da família, né, da esfera ética, esfera da comunicação, a esfera econômica, da produção de riqueza, todas as esferas da vida criada, ou como os reformadores falavam, todos os domínios sociais devem estar debaixo do senhorio de Cristo. Isso é avivamento. Isso é avivamento genuíno. E nós como cristãos, nós precisamos, sabe de quê? De gente para cada uma dessas esferas. Precisamos dos vocacionados. Precisamos de gente atuando na esfera do Estado, que é a esfera jurídica, na esfera da família, que é a esfera ética, da social, na lógica, produzindo conhecimento, na esfera econômica, produzindo riqueza, prosperidade, comunicação, biológica, psicológica, todas as dimensões da vida. A esfera pística, que é a dos ministérios da igreja, é uma delas. Ser chamado por Deus não é todo mundo vir para cá. Eu sou chamado, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Ser chamado não é fazer todo mundo vir para cá, não. É ter cada um como agente de redenção na esfera para o qual foi chamado. Eu espero que isso seja libertador para você. O que eu encontro de gente que fala: Maurício, meu Deus do céu, eu larguei minha profissão. Eu estudei anos, mas falaram que isso não era de Deus, não era a visão de Deus, para mim não tinha nada a ver com Deus, eu queria servir a Deus. Aí está lá frustrado. Um monte de gente, um monte de jovem falar isso para mim. Eu não encontrava, não via a minha profissão, não via relação com o reino. Eu achava que ser chamado era só largar tudo para fazer não sei o que em um país distante. Como? Isso é uma visão muito estreita de reino de Deus, pessoal. Cristo é o Senhor de toda a criação. Todas as esferas, percebam, todas as esferas foram criadas por Deus para a glória dele, mas todas se corromperam por causa do pecado. Esse é o conceito reformado de depravação total. Vocês já ouviram falar esse termo? É um termo teológico, depravação total. Depravação total diz respeito aos frutos da queda na nossa vida. Depravação total não se refere à intensidade do pecado. Agora todo mundo é depravado. Não é isso. Depravação total para os reformadores era a amplitude do pecado. Ou seja, o conceito era de que o pecado afetou tudo, e não apenas as almas humanas. Paulo fala isso em Romanos, quando ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro. Conhece esse texto? O que ele está dizendo? Até a natureza foi afetada pelo pecado. Tudo foi afetado pelo pecado. Então o projeto redentor de Deus tem que dizer respeito também a todas as áreas. E como é que as áreas serão redimidas, serão transformadas? A igreja, pela atuação da igreja nos diferentes domínios sociais. Se eu entendo que chamado é só para a esfera pística, como que as outras áreas serão redimidas? E serão transformadas? É uma outra proposta missiológica que a gente está apresentando, muito mais abrangente do que aquela que normalmente nós temos recebido. Então é vivendo em um mundo só. Se você sair daqui com essa mensagem hoje, vocês receberam tanta coisa rica nesses dias, nesses 2, 3 dias, né? Mas pelo menos saia com isso, viver em um mundo só. Uma espiritualidade integrada e não fragmentada, onde eu possa exercer a minha vocação, não importa qual seja, filósofo, poeta. Deus é tudo isso. Deus é um jardineiro, ele plantou um jardim. Deus é carpinteiro, Deus é tudo isso. As nossas vocações refletem quem Deus é, o caráter dele. Eu posso ter um destacamento doméstico, um destacamento transcultural.
Chamado não é só para quem vai para a Índia, para a China, para o Afeganistão, não. Chamado é para ser exercido aqui no Rio de Janeiro, na tua cidade. E alguns Deus vai chamar para ir para o Afeganistão, e glória a Deus. Mas não é só aqueles que são chamados e vocacionados. Todo cristão é chamado e vocacionado. Isso é destacamento e consagração. Eu posso fazer de uma forma santificada ou não santificada, mas todos são chamados por Deus. E aí, para a gente concluir, pensa, você ama isso, na interseção daquilo que você ama, com aquilo que você é muito bom, está a sua paixão. Na interseção daquilo que você ama, com aquilo que o mundo precisa, está a sua missão. Na interseção daquilo que o mundo precisa, com aquilo que você é pago para fazer, está a tua vocação. Na interseção daquilo que você é pago para fazer, para aquilo que você é muito bom, está a sua profissão. E na interseção disso tudo está o seu sentido. O sentido da sua vida. É um pouquinho triste que tem bem pouquinha gente descobrindo isso aqui, viu? E vivendo isso aqui. Bem poucas. E aí a gente podia estar orando, né? Acho que a gente podia encerrar essa manhã orando, para que daqui você comece uma caminhada, ou continue uma caminhada de descoberta do sentido da sua vida. Para aquela música que a gente cantou, ouviu cantar no começo, faça sentido para você. Eu estive aqui. Eles saberão. Eu deixei a minha marca, eu cumpri minha missão, eu cumpri o meu sentido, cumpri minha vocação. Nós fazemos a nossa própria história, conduzimos o nosso próprio destino. Dai voltas. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora procurai saber, buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Quem que Deus buscava para mudar a história de uma cidade? Um homem. Um homem que construísse uma história. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui está o mandato cultural, ou seja, do homem, do ser humano, como artífice, como co-criador da própria história. Aquele que constrói a sua história. Quando Deus chamou Adão e Eva, né? Ele disse: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Gente, que princípio que está por trás disso? Deus criou tudo, viu que tudo era muito bom. Deus poderia ter dito: ó, chama aquele ali de girafa, chama aquele ali de hipopótamo, faz direitinho como eu estou mandando, né? Mas não foi isso que Deus fez, não. Ele chamou o homem e disse: dê nome aos animais, e o nome que você der, eu chamarei. Esse seria o nome deles. Temos aqui o princípio de um Deus. Que Deus? Qual é o caráter desse nosso Deus? Um Deus que de certa forma se vulnerabiliza diante das tuas escolhas. O nome que o homem desse, esse seria o nome deles. Mesmo que Deus dissesse: puxa, mas que nome feio que você escolheu, né? Girafa. Deus chamaria de girafa. Isso é sério. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu quero te dizer, jovem, o que eu digo nas comunidades pobres, violentas, pessoas oprimidas, pessoas sem esperança, que não têm oportunidade muitas vezes.
quero dizer para você a mesma coisa que eu digo para eles: a história não é algo que acontece a você. A história é algo que você constrói em Deus. A sua vocação e o seu chamado é você que tem que discernir, ok? E andar nela. Esse é o desafio para você nessa manhã. O discernimento da sua vocação e do seu chamado. E o firme propósito de andar nessa vocação e no seu chamado, pensando: qual é a minha contribuição singular nessa vida, nesse mundo? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria orar por vocês. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui o teu povo que se chama pelo teu nome. Eis aqui uma geração sedenta, Pai, de um modelo de espiritualidade integral, não fragmentado. Jovens que anseiam viver uma vida de plenitude na tua presença, uma vida que vale a pena. Jovens, pessoas que estão querendo buscar sentido e propósito para as suas vidas. Fala com cada um deles, meu Senhor. Fala, mostra, revela. Tem coisas que só o Senhor pode fazer na nossa vida, e eu creio que essa é uma delas. Revela a cada um o caminho que eles têm que trilhar na busca, na perseguição quase obstinada do teu projeto, da contribuição singular que o Senhor quer que cada um dê no estabelecimento, na sinalização do teu reino nesse mundo. Eu quero abençoar cada um deles, que nenhum deles, Pai, se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que nenhum deles saia dos teus propósitos, que se forem necessárias decisões difíceis a serem tomadas, decisões de contracultura mesmo, que eles sejam corajosos em Ti, para tomarem essas decisões e andarem segundo os propósitos que o Senhor estabelece para a vida de cada um. Que discernam cada um deles a sua contribuição singular para o estabelecimento do teu reino, não se deixando levar por temor de homens, ou por valores de mamon, de ganhar dinheiro nesse mundo, de acumular coisas que a traça vem e corrói e consome, mas que sejam, Pai, direcionados pelo teu Espírito, que teu Espírito seja mais forte, para que possam obedecer ao chamado que o Senhor tem para cada um deles, que encontrem plenitude, que encontrem satisfação e alegria naquilo que fazem, sabendo que não será fácil, mas a tua mão estará com eles. Vai firmando isso, essa rocha firme e sólida no coração de cada um deles. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, e o meu Deus está comigo. Obrigado, Senhor. Glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã.